Não deixa de ser curioso que esta narrativa também é uma narrativa teológica, feita, construída, claro, com dados históricos. Até o representante dos fariseus é um representante histórico, então é um ser humano concreto, com nome e tudo, conhecido na época. Por isso, a construção desta narrativa, desta narrativa teológica, utiliza dados concretos, históricos, para envolver ainda mais a sociedade como ela estava organizada e desmontada, mostrar quanto ela é absolutamente estéril e prejudicial, quanto ela tem de ser derrubada, substituída. E curiosamente esta narrativa que está feita em forma de entrevista, de um encontro com entrevista, perguntas e respostas, termina da parte do chefe dos judeus, deste Nicodemos, que Jesus lhe diz que és mestre em Israel. Da parte dele termina com esta pergunta: como é que pode ser isso? Na narrativa, Nicodemos não intervém mais. Depois é dada a palavra, na narrativa, é dada a palavra a Jesus, que vai desenvolver mais e mais o projeto político de Deus em palavras da época, em palavras teológicas da época. Mas da parte do mestre de Israel, do doutor da lei, chefe do grupo dos fariseus, dos bons, dos santos, dos puros da época, dos que se tinham na conta de homens mais virtuosos, os que sabiam tudo sobre a lei de Deus e, portanto, sobre Deus, e afinal só sabiam tudo, era sobre o ídolo. Como agora a maior parte dos nossos teólogos hoje sabem tudo de um Deus que é ídolo, do Deus criador de filhos não sabem nada. Até porque este Deus criador de filhas e filhos, em estado de liberdade e de maioridade, não é tanto para ser sabido, é para ser praticado, acolhido, praticado, vivido. Portanto, a teologia tem que ser mais do que teologia, tem que ser teopraxia. Tem que ser prática de Deus. Deus praticado, não apenas discurso sobre Deus. O discurso sobre Deus normalmente o Deus já é ídolo. A não ser quando aquilo que se diz brota do que se diz, da prática teológica, da prática teoprática. Então, pode tornar-se também em teologia, discurso, palavras, mas a explicar a prática, a testemunhar a prática, a vivência de cada dia. E não a fazer tratados teóricos de Deus, que isso é tudo idolatria. Ideologia, idolatria. Está à volta de um Deus reduzido a um conceito. Isso é um erro. E então não deixa de ser espantoso como é que termina com uma pergunta: como é que pode ser isso? Quer dizer, a impossibilidade total do doutor da lei, do chefe dos fariseus,
fica numa impossibilidade total frente ao império, à sociedade imperial organizada como ela está, à sociedade dos poderes. Está tão prisioneiro dela, é tão dela, faz tão parte dela, vive tanto na noite, na escuridão, na treva, que não tem saída. E, portanto, se a gente espera que venha saída dessas bandas, cada vez estamos piores. Porque eles são absolutamente incapazes. Como é que pode ser isso? E não sai daí. Mas como, entretanto, ninguém os destitui dos lugares, continuam todos a considerá-los muito coisa, e eles continuam a produzir tudo o que produzem, tudo o que dizem, tudo o que fazem, é tudo veneno. Porque nunca corresponde ao que é necessário para dar início a nascer o projeto alternativo, a sociedade alternativa correspondente ao projeto político de Deus Criador. Porque isso eles não sabem nada. Portanto, estão sempre a dar-nos mais do mesmo, soluções que são mais do mesmo, e, portanto, pioram a situação. Se calhar as nossas universidades é o que fazem. Pioram a situação. Dão-nos sempre soluções envenenadas, que estão dentro do próprio sistema, fazem parte da trindade dos poderes. Portanto, estão a reforçar o império, a sociedade imperial, a sociedade do poder, da idolatria. Estão a reforçar, não estão a tornar, a puxar e a fazer saltar, sair, emergir e crescer, desenvolver-se o humano em cada ser humano. Estão-nos a pôr tralha sobre tralha, mais tralha, em cima da gente. Portanto, até nos esmagar como humanos. Como pode ser isso? E não sai daí. É tremendo como esta narrativa teológica tem tanta força. Porque deixa... Esta é a última intervenção do mestre de Israel. A impossibilidade absoluta. E ele só é escuridão. E ele é só treva. Portanto, nele não há nenhuma luz. E a pergunta como pode ser isso, nem sequer é uma pergunta humilde. É uma pergunta cínica. De certa maneira, aí já se demarca de Jesus. Entrou de mansinho, mas agora já se está a demarcar. A perceber que Jesus exigiu-lhe tudo. Era preciso tornar-se menino, nascer. Era preciso saltar fora do sistema, nascer do alto. E, portanto, mandar às urtigas, ao lixo, ao esterco, tudo o que é do sistema, os privilégios todos. E ele não estava disposto a tanto, a semelhante coisa. Queria era ver se trazia Jesus para ele. E não saltar para o lado de Jesus. E agora, ainda mais, é preciso nascer do Espírito. Do Espírito. Da fecundidade. Da fonte da vida. Isso ele nem entende. Já nem entende. Se ele só vê império, só vê privilégios, só vê ídolo, idolatria, mordomias. Não entende. Portanto, agora já está quase praticamente cínico. Não pode ser isso. É. Por isso eu lhes digo que destes não vem nada de bom para a humanidade. Tudo que está ao serviço do império é perverso. Igrejas que sejam, religiões que sejam, universidades que sejam. Ao serviço do império, da idolatria, é tudo perverso.